Oi, turminha, tudo bem? Terceiro ano. Que saudades que eu tô de vocês. Ficar dando aula com uma sala vazia, mas logo a gente vai se encontrar, né? Tudo vai dar certo. Eu estou vendo no Instagram do colégio que já tem aluno fazendo as atividades, assistindo às aulas. Ai, fico tão feliz quando eu vejo a fotinha de vocês lá. Já vi que tem aluno fazendo curso de desenho online. Isso aí, galera. Põe a cabecinha para funcionar, vão fazendo coisas diferentes para ocupar o dia de vocês e sem parar de estudar. Ó, fica uma dica, que tal você postar uma fotinho lá para a prof ver vocês? Tô com uma saudade de ver a carinha de vocês. Tira uma foto, pede para a mãe postar lá nos stories do Amplação para a prof ver vocês, tá bom? Porque vocês estão me vendo todo dia, mas daqui a pouco eu vou esquecer a carinha de todo mundo, então posta uma foto lá para a prof ver como é que vocês estão, tá bom? Hoje a gente vai ter a nossa última aula da apostila de língua portuguesa. Certo? Então a gente está fechando o primeiro bimestre, mas não pense que vocês não vão parar de me ver, não. Nós vamos ter mais aulas de revisão na sequência, ok? Nessa aula a gente vai ver o quê? Número do substantivo, U e L no fim das palavras, palavras com R e RR e texto instrucional. Vamos começar, galera? Abre a sua apostila lá na página 63 para a gente começar com o número do substantivo. Os substantivos, eles podem variar, eles podem estar no singular ou no plural. O que seria singular ou plural? No singular é quando ele refere-se a um único ser. E plural é quando refere-se a mais de um ser. Certo? Então, o substantivo pode estar no singular ou no plural. A gente olhando ali na página 63, a gente percebe que o quê? O singular, ele sempre tem uma letrinha no final. O plural sempre tem uma letrinha no final, que é a letra S. Então, o plural, quando a gente está se referindo a mais de um ser, a mais de uma coisa, tem a letrinha S no final. A frase que está ali, na página 63, leiam comigo, ó. A coisa mais importante é manter as nascentes, os rios, as lagoas limpos e protegidos. Então a gente observa que tem um S no final das palavrinhas, certo? Que estão no plural. Você pode perceber que o substantivo, no trecho que indicam de dois ou mais elementos, são marcados por S, ok? Mas não basta apenas isso, pois não são todos os elementos que terminam, né, com as vogais A e O. Porque quando termina com a vogal A e O, a gente acrescenta S. Mas olha lá, conforme a terminação dos substantivos, o plural ele é feito de uma maneira diferente. Vamos ver ali as terminações para ver como que fica a palavrinha no plural. Como a prof sempre fala para vocês, essas regrinhas da língua portuguesa, como que elas vão ficar gravadas na cabeça de vocês? Lendo bastante, escrevendo bastante, certo? Então, estejam constantemente lendo livrinhos, escrevendo bilhetes, cartinhas, diário, que depois a gente conversa sobre isso. Então, vamos lá. Substantivos terminados em S, Z e R formam o plural acrescentando-se ES. Como, por exemplo, freguês, o plural fica fregueses. Luz, o plural fica luzes. Cicatriz, cicatrizes. Cor, cores. Dever, deveres. Ok? Então, são terminados em ES. Os substantivos terminados em AL, EL, OL, né, que seria o AL, EL, OL, formam o plural, transformam o L em IS, em IS. Então, o L é transformado em IS. Vamos ver os exemplos, porque senão a gente não entende se a gente não falar os exemplos. Por exemplo, matagal, quando eu vou passar para o plural, fica matagais. Papel, papéis. E lençol, lençóis. Certo? E quando termina em ão, em sua maioria, ele é substituído por ões, em sua maioria, não sempre. Por exemplo, leão, leões.
coração, corações, balão, balões, botão, botões. A maioria dos substantivos terminados em ão formam o plural ões, mas alguns, não são bem assim, como a gente vê ali embaixo, irmão, irmãos, grão, grãos, cidadãos, cidadãos, bênção, bênçãos. Então, como tem regrinha, certo? É o que a prof falou, vai exercitando, vai escrevendo e lendo. E os terminados em ães, certo? O pão vira pães, alemão, alemães, capitão, capitães, guardião, guardiães. Ok? A gente vai fazer uma atividade agora, a prof vai escrever no quadro com vocês sobre o plural de algumas palavrinhas, certo? Então, lá na página 64, tem as palavrinhas no singular e a gente vai escrever ao lado elas no plural, certo? Eu vou escrever com vocês aqui no quadro essas palavrinhas e depois vocês vão treinando, lendo, como a gente já combinou, ok? A primeira palavra é capitão. Como será que é o plural da palavra capitão? O plural é capitães. Escrevam aí, capitães. O plural da palavra vilão. Olha lá, o vilão a gente pode ter, tem duas opções, ou vilãos ou vilões, certo? Vilãos ou vilões. Refrão é a mesma coisa que o vilão, pode ser refrãos ou refrães. Ai, quanta coisa! Refrãos ou refrães. E as outras, vocês vão tentar fazer em casa sozinhos, ok? A prof vai falar agora, se você precisar, volta no vídeo para lembrar o que eu falei, ok? Cristão, como que é o plural de cristão? Cristãos. Plural de vulcão, vulcão também tem duas formas de escrever, ou vulcãos ou vulcões. Mamão, mamões. Chão, chãos. Espião, espiões. Cão, cães. Mão, mãos. Cidadão, cidadãos. Corrimão, corrimãos ou corrimões. Pão, pães. Grão, grãos. Guardião também tem duas formas, guardiões ou guardiães. E anão, anões. Agora a gente vai ver a letrinha U e a letrinha L, como que a gente usa essas duas letras no fim das palavras, certo? Essas são duas letrinhas que têm um som muito parecido, mas a gente tem que ficar bem atento na forma de utilizá-las, ok? Uso da letra U. A gente usa a letra U quando o verbo indica uma ação no passado, uma coisa que já aconteceu. Como, por exemplo, comeu, resolveu, esperou. Então, tá no passado, já aconteceu, certo? Aí a gente escreve com a letrinha U. E as palavras que terminam com U têm o som mais fechado. Então, percebe, comeu, aconteceu, o sonzinho é mais fechado. Quando que a gente usa a letra L? Em geral é usado quando a palavra é um substantivo, certo? Como mel, coronel, farol, ou quando é um adjetivo, como por exemplo legal, amigável, gentil. Então, embora o som dessas duas letrinhas sejam muito parecidos, a gente já viu que o U tem o som mais fechado e geralmente a palavrinha terminada em L tem o som mais aberto, legal, certo? Mel, então esse som é mais aberto. Apesar dessas regras, existem substantivos que são escritos com U, né, como céu, pneu, museu. Então a gente tem que ler, ler e ler, ok? Para isso tudo ficar gravado na nossa cabecinha. Na página 65, vocês vão fazer mais duas atividades em relação às letrinhas U e a letrinha L. Então, vocês vão colocar ao final dessas palavrinhas U ou L, ok?
E na número 2, vocês vão organizar as palavras do exercício anterior, do exercício 1, em 2 grupos de acordo com o final. As terminadas em L numa coluna, as terminadas em U numa outra coluna. Vamos ver também na página 66, a continuação dessa atividade. Vocês vão escrever lá qual a diferença na pronúncia do som final das palavras dos 2 grupos, ok? O grupo com U e o grupo com L. Observe a grafia das palavras e reflita. Como essa diferença sonora é marcada na escrita e você vai registrar a sua conclusão. A gente vai ver agora palavrinhas com R e RR. Na letra R e RR, também possui o som fraco e o som forte, certo? Por exemplo, entre vogais, o som do R é fraco. Por exemplo, caro, barata. Então, o R está no meio de 2 vogais, o sonzinho dele é fraco. E apresenta som forte no início de palavras como raio, como rio, depois de consoantes como genro, e em palavras escritas com RR, carro, aí o som é forte. Na palavra 67, vocês vão fazer 2 atividades, certo? Sobre o R e o RR. Então, vocês vão perceber que no número 1, vocês vão colocar uma palavra, percebe como muda o sentido da palavra com um R e com 2 R's. Por exemplo, a aranha, e com 2 R's fica arranha. E daí vão completar as outras 2 palavrinhas que estão pedindo ali. E no número 2, você vai escrever 5 palavras que tenham a letra R. Ela está dividida em 2 colunas. R quando apresenta o som fraco, como caro, barata. E R quando apresenta um som forte, como raio e rio. Belezinha? E por último, vamos ver o texto instrucional. Texto instrucional é bem legal, porque é um texto que ele vai te explicar passo a passo como que você vai fazer alguma coisa, certo? Então ele explica o que fazer, o que usar e como fazer. Então ele está te dando instruções de como você tem que fazer alguma coisa, ok? Por exemplo, slime. Lembram dos slimes? Vários textos de slime ensinando passo a passo como fazer uma slime. Isso é um texto instrucional que está te dando as instruções para o teu slime ficar bem legal, e o objetivo do texto instrucional é ensinar e mostrar como que faz alguma coisa. Se vocês entrarem no RA, vocês vão ver um videozinho que uma mãe fez com a filha do passo a passo de como fazer esse slime. Então, o texto instrucional, como vocês podem ver na página 68, ele pode ter 2 formas, a forma escrita e a forma do vídeo, ok? Então, na forma escrita descreve tudo passo a passo, como fazer, e no vídeo é uma gravação, como vocês podem entrar depois no RA e assistir esse vídeo. E por último, na página 69, vamos fazer a sessão para entender o texto sobre isso que a gente estudou, ok? E olha só que legal, vou deixar uma dica para vocês, lá na página 70, para vocês fazerem um texto instrucional em casa, mas um texto de vídeo, hein? E depois a gente pode até combinar a gente assistir na aula, mostrar para os amigos, ok? E a lição de casa para finalizar esse bimestre vai ser o jogo do mico. Lá na página 70, você vai ter todas as instruções, a página do material de apoio que você tem que ir para destacar o seu jogo do mico e jogar em casa com o pessoal que está com você. Só que esse jogo do mico, ele é diferente. Ele não é só com figuras. Vocês vão ter que juntar o par da figura com a descrição que combina com ela. Por exemplo, tem a imagem lá de um menino escovando os dentes. O par dessa cartinha vai ser a frase "feche a torneira enquanto escova os dentes". Ok? Vejam lá, se divirtam e a gente se vê na próxima aula, que vai ser de revisão para a gente fazer a nossa atividade avaliativa. Legal, pessoal? Até a próxima!